Na transição discreta para o governo de Dilma Rousseff, as nomeações são a mensagem. Como a presidente eleita adotou uma política de silêncio, em seguida as entrevistas do day after das eleições, a única pista sobre seus planos são os nomes dos novos ministros. E aí não existe espaço para dúvida. Quando prometeu na campanha um governo de continuidade, Dilma queria dizer continuidade mesmo. A nova equipe foi montada à imagem e semelhança do presidente Lula, uma verdadeira dança das cadeiras. A maioria dos ministros já fazia parte do governo e apenas troca de endereço na esplanada dos ministérios. A destacar, apenas a volta de Antônio Palocci como chefe da Casa Civil e a indicação de Alexandre Tombini, um funcionário de carreira, para a presidência do Banco Central. Se havia alguma dúvida sobre a capacidade de Dilma de escapar da sombra de seu mentor, e havia muitas, agora elas se multiplicaram. Será que a presidente eleita vai virar o jogo depois de tomar posse? Conseguirá suportar as pressões do PT e da base aliada? Só vamos saber a partir de 1º de janeiro, quando Dilma Rousseff passará pela prova idealizada por Platão, o filósofo grego. Abre aspas. A medida de uma pessoa é o que ela faz com o poder. Fecha aspas. Para falar da montagem do novo ministério, primeiro teste da presidente eleita, recebemos 2 jornalistas de política, Paulo Moreira Leite, da revista Época, e Reinaldo Azevedo, colunista da Veja. Sejam muito bem-vindos. Se a Dilma não está falando, como não está mesmo, desde as primeiras entrevistas logo depois da eleição, o que fala o seu ministério, na opinião de vocês? Quer falar? Vamos lá. Olha, a primeira coisa que fala é que há um fortalecimento óbvio do PT. Né? Com os 17 ministros. Com os 17, tinha 17, continua com 17. O problema é a qualidade dos 17. Né? O PT ganhou, eu até fiz uma colinha aqui. Né? O PT ganhou o Ministério da Saúde, que é o ministério que mais tem dinheiro na esplanada, né? Tomando do PMDB. Ganhou o Ministério das Comunicações, tomando do PMDB. Leva a Indústria e Comércio, que não era de ninguém, estava com Miguel Jorge, um ministro sem partido, vai para o PT. E Ciência e Tecnologia, que estava com o PSB, também vai para o PT. Ah, mas o PT também perdeu. Perdeu a Previdência, que é um belo de um abacaxi, perdeu o turismo, que é nada, meio ambiente, que é outro abacaxi, e o Itamaraty, enfim, que é o Celso Amorim, acabou se filiando ao PT, mas não era exatamente o Ministério do PT. Então você tem um PT fortalecido, indubitavelmente, né? Aumentou em 35% o total de dinheiro que o PT vai administrar no que concerne ao orçamento, e você tem um PMDB mais fraco. O PMDB mantém o mesmo número de ministros. Como diz o Michel Temer, mas o ministério sem substância. Perdeu, sem substância. A defesa não é deles, é do Jobim, PMDB, porque é do PMDB, mas não foi indicado. Fica com a agricultura, Minas e Energia, muito bem, mas perdeu saúde, né? Perdeu comunicação, perdeu integração nacional. Então se cumpriu a profecia do Zé Dirceu, que disse, agora sim o PT vai chegar ao poder. Eu acho que tem algumas coisas importantes aí, né? Quer dizer, nesse ministério, para mim, a questão importante, a primeira, é a área econômica. Que a Dilma fez uma definição, que foi o afastamento do Henrique Meirelles, que eu acho que vai tornar a área econômica menos esquizofrênica. Na verdade, a gente tinha 2 cabeças na área econômica que se confrontavam permanentemente, se sabotavam verbalmente, às vezes até na prática, e muitas vezes aquilo que o Meirelles fazia de um lado, o Guido Mantega desmanchava no outro, o BNDES, na verdade, existia boa parte para compensar uma parte do Meirelles. Então, nós temos agora, a Dilma agora está fazendo uma coisa que ela tenta dar pelo menos uma coerência para isso aí. Eu acho isso aí positivo. Né? Quer dizer, e ela colocou uma pessoa que não é nenhum aventureiro, pessoa que vai subir o Meirelles, que entrou no governo, de carreira, não teve nenhum solavanco no mercado, Tombini. E eu acho também importante, quer dizer, então eu acho isso aí um aspecto importante. Se quiser, está mais na mão dela. Está mais na mão dela. Além disso tudo, a economia... Não, mas eu acho isso importante, quer dizer, está na mão dela e ela é uma pessoa que entende de economia, ela tem noção do que está falando, ela tem mais preparo técnico para discutir economia do que o antecessor dela. Sem dúvida, eu acho que isso aí é um aspecto importante. E ela está dando, inclusive, sinais. Então, sinais que ela quer realmente estar preocupada com gastos. Ela, quando o Guido Mantega falou e tomou uma bronca por causa do PAC, na verdade o Guido Mantega estava obedecendo a uma orientação dela, não era uma elaboração do Guido Mantega, ou seja, quer dizer, tem isso aí. Então, isso aí eu acho um aspecto a considerar. Um outro aspecto a considerar é que ela realmente nomeou um sujeito que foi o sujeito que cresceu na campanha.
Quer dizer, o Palocci virou o chefe da Casa Civil, provavelmente vai ser um ministro importante nesse governo, está com essa cara aí que vai ter isso aí. Você estava dizendo que ia ser um primeiro-ministro, uma coisa assim. Mas enfim, por quê? Porque na campanha ele mostrou uma liderança política em relação a tudo isso. E eu acho também, quer dizer, assim, que ele tem uma cara de continuidade, embora eu acho que o presidente tenha realmente pressionado para pôr alguns nomes, ele pressionou mesmo. Quem? Quais são os nomes do presidente Lula que estarão lá dentro? Quis, o Guido Mantega, por exemplo, é um nome que realmente está lá porque ele pressionou. O Gilberto Carvalho permaneceu porque ele pressionou. O Paulo Bernardo muda de lugar, mas permanece porque ele pressionou. Não é? Quer dizer, agora, peraí, mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender. Isso é um governo de continuidade mesmo. Quer dizer, achar que a Dilma ia assumir o governo e falar assim, gente, é outro time, não existe. Primeiro porque não existe. Segundo porque realmente ela tem um compromisso com a continuidade. O discurso foi esse. O discurso foi esse e faz parte disso. Eu e o Paulo, a gente sempre concorda aqui, hoje a gente vai brigar um pouco. Não, nem sempre vocês concordam muito. Veja só, ele fala, eu não concordo com esse cara quase nunca. Nem você comigo. Veja só, eu acho que, claro, é um governo de continuidade, afinal de contas a Dilma não tinha voto nenhum, todos os votos que ela tem eram votos dados ao Lula, transferidos para ela, muito bem. Só que o núcleo duríssimo deste governo, eu diria que ele é mais lulista do que o do próprio Lula. Não é? Então, vamos ver. Tá aqui, Fernando Haddad, foi o Lula que nomeou. Mas, Fernando, não é núcleo duro, peraí. Não, mas núcleo duro, é educação. Tá com educação. Não, mas educação. Não é núcleo duro. Peraí. Politicamente, ele não é um ministro relevante. A educação tem a segunda verba da esplanada. Meu amigo, não é. Saúde e educação. É relevante politicamente. Agora, então vamos ao que é relevante. Paulo Bernardo é relevante. Antônio Palocci é relevante. Gilberto Carvalho é relevante. Guido Mantega. O Gilberto é o mais relevante dele, sabe por quê? Porque Gilberto Carvalho, na Secretaria muito próximo ao presidente Lula. Ele é o Lula. Ele é uma espécie de espião do Lula dentro do governo. Não há nada que o Gilberto Carvalho pense, e todos conhecemos, eu conheço o Gilberto Carvalho desde Santo André, não há nada que o Gilberto Carvalho consiga pensar que não esteja de acordo com os interesses do Lula. E por que Aliás, você acha que o primeiro não é que deu entrevista dizendo que o Lula pode voltar, antes do próprio Lula, foi o Gilberto Carvalho. É verdade. Mas por que você discorda? Porque eu acho que ele não tem essa importância. O núcleo que realmente tem importância nesse governo é a presidente, é o Antônio Palocci. E o José Eduardo Cardoso? Hã? O José Eduardo Cardoso da Justiça. Ele foi nomeado contra a vontade do Lula. O Lula tentou impedir por todas as maneiras a nomeação. Há dois ministros que são dela. Há dois ministros que são dela. Zé Eduardo Cardoso é dela. E o Pimentel. Não, Palocci é outro, Palocci é Lula. Não, mas eu acho que a gente tem uma mania, assim, de querer transformar as coisas assim. É o seguinte, o Palocci entrou na campanha pela mão do Lula, sem dúvida. Permaneceu na campanha pela mão do Lula. Mas ele só conquistou essa autoridade por ele. Porque ele estabeleceu, ele construiu uma relação com a Dilma. Vamos dizer assim, ninguém é suicida. Ninguém é suicida, sabe? Quer dizer, não é assim, as pessoas têm a mania, que eu acho que assim, faz parte da assim, dizia-se que a Dilma era um poste. Dizia-se que a Dilma ia ser incapaz de ter voto. Portanto, ia ser muito fácil de ser abatida, não é? Quer dizer, bem, ela ganhou a eleição. Agora vamos dizer assim, ela não haverá um governo Dilma, vai haver a sombra do Lula. Assim, o Lula, inclusive, vai voltar em 2014. Ninguém sabe. Não. Mas já estamos tratando esse governo quase como um intervalo. Né? Para a volta do Lula. Não somos nós que tratamos. Eu não trato como intervalo. Quem trata como intervalo é o Lula. Não. A entrevista... Não, Reinaldo. Se o Gilberto Carvalho... Pera aí, Paulo. Se o Gilberto Carvalho dá uma entrevista antes do Lula, para o Estadão, e diz, olha, Gilberto Carvalho, não sou eu. Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do Lula. O homem que conhece todos os caminhos do palácio. Chega lá e diz assim, olha, o Lula volta ou não volta? Depende, se o governo Dilma for bom, ele não volta. Se for ruim, ele volta. Reinaldo, eu só vou pedir para um falar de cada vez, senão ninguém vai entender uma resposta política, e ele tem o caminho político de uma resposta decente, dizer assim, não, certamente a presidente Dilma vai fazer um grande governo, vai fazer a reeleição. Essa é a resposta política. Eu acho que o que a gente está entrando na discussão agora é qual vai ser qual é o tamanho da sombra do Lula no governo Dilma, pelo menos neste primeiro ano, com este ministério. É uma sombra alongada, é uma sombra limitada, dá para especular sobre isso. Eu vou dizer uma coisa, a minha impressão é o seguinte, eu acho que pode se especular à vontade. Eu acho, porém, aliás, é o nosso papel. Pois é, né? Não, eu acho o seguinte, com certeza vai ser uma sombra grande.
Porque ele sai com 80% de popularidade e quando acaba o seu governo, a menos que venha uma tragédia muito rápida, você vai virar um mito da história. Certo, as pessoas lembram do Juscelino, lembraram do Juscelino a vida toda, as pessoas lembraram do Vargas a vida toda. Se nada ocorrer assim, que possa ser atribuído a ele, uma tragédia, uma coisa assim, ele vai ser importante. Há uma geração que vai ficar marcada por isso. Vai ficar marcada por isso. Então, tudo que ele falar ou disser, atitudes que ele tomar, realmente vai ter relevância. Né? A questão, quer dizer, a grande discussão é a seguinte, de que maneira eles vão atuar de forma coordenada? Quando é que ele vai fazer isso para prejudicar, ou vai fazer isso de uma forma que prejudica, e quando ele não vai fazer? Essa é a pergunta. Olha, essa vai depender... Ainda não sabemos. Ninguém sabe. Porque, não, só para comentar, vai depender como elas se desempenharem e como estiver o país. Enquanto o país estiver bem, eu acho que eles vai estar uma coisa coordenada. Enquanto, se tiver um problema, vai estar ali, vai ter um problema. Mas veja, na sua própria fala, a gente entende o Lula como condestável da República. Isso é um problema. Mas alguém que sai depois de 2 mandatos, você tem influência. Não, desculpa, na República não é assim. Mas como é que ele faz, então, na República não é assim. Na República, o presidente eleito é eleito com os seus plenos poderes e não tem essa. Se está bem, o Lula fica ali. Se não está mal, o Lula não aparece. Vai depender, voltando à pergunta original, vai depender do decoro do Lula como esse, o tamanho da sombra, que é a questão. Por exemplo, temos uma questão, meios de comunicação. A Dilma, pessoalmente, dá sinais de que não morre de simpatia, isso até pela ideia conta em favor dela, pela proposta do Franklin Martins. Né? Que é controle de conteúdo, sim. Né? É controle de conteúdo, sim, ele admite que é controle de conteúdo. Muito bem. Ela já disse que não, controle, ela só quer o controle remoto, não sei o quê. O Lula reuniu a executiva nacional do PT faz 4 dias e disse, vamos ver se vocês vão amarelar, hein? Porque a proposta dele é controle. Passou agora para a pasta do Paulo Bernardo. Paulo Bernardo muito próximo do Palocci, que não costuma gostar de muita confusão com a imprensa. Não sei. Então vamos ver, o Lula, ele vai ficar enchendo o saco e fazendo sombra. Enchendo o saco quer dizer fazendo pressão, telespectador. Para aprovar esse projeto do Franklin ou algo parecido, ou ele vai deixar a Dilma cuidar disso? Que você acha? Não, eu acho que isso ficou claro na bronca que o Lula deu, que foi absolutamente fora de propósito, quando ele questionou o direito, aquela informação do Guido Mantega de que ia cortar investimentos do PAC. Ele se insurgiu contra o Guido Mantega, passou-se uma borracha, mas evidentemente ficou claro, quer dizer, isso ficou claro, que quem está mandando agora é a Dilma. E vai ter corte sim, e vai diminuir sim, quer dizer, ele está falando, ele pode falar, mas é o seguinte, a tinta da caneta do Lula está acabando. Não, te dou até Dia das dúvidas, a Comissão de Orçamento até já tirou um pouquinho. Mas, ou seja, não há dúvida, não vai haver um condestável no sentido de que vai ter alguém questionando o poder da presidenta. Não vai haver isso. Realmente, assim, a pessoa assume. Você sabe, a caneta começa a assinar, começa a pesar. Eu até escrevi, então, o Lula tentou pegar a senadora Séries Zliacharenko, acho que eu consegui. Falar Acho que você pôs uma sílaba a mais. Eu não sei se tem uma sílaba a mais. Ela tem um nome mais complicado do que aquele vulcão da Islândia. Da Islândia. Ele chegou lá e disse, não tem corte de verba no PAC, não sei o que tal. E a comissão aprovou e finalmente foi aprovado com um corte, um remanejamento. Aí eu até brinquei, Lula, tchau, já está indo. É claro que quem tem a caneta tem o poder. Então eu digo, qual é o tamanho da sombra? Depende de como o Lula vai se comportar. Não, mas depende Ele vai ficar dando plantão todo dia. Ou de como ela vai se comportar. Vai depender, porque tem uma questão seguinte. Quer dizer, vamos falar a verdade, enquanto o governo conseguir manter essa continuidade, a economia continuar crescendo, a popularidade dela, que não vai continuar assim, vai cair, evidentemente. Essa popularidade, herança de eleição. Herança eleitoral. Em relação a ela é muito grande, segundo a pesquisa da Folha. As pessoas votarem, você vota em alguém, você acha que essa pessoa vai fazer um bom governo, até prova em contrário. Então, mas é claro que vai ser nacional, que vai ter um vale aí, Agora, depende do desempenho dela, o que ele falar vai ter mais eco. Se a economia estiver bem, se o país estiver bem, o que ele falar vai ser um enfeite. Vai ser engraçado, vai ser divertido. Essa atitude discreta que ela assumiu aqui, não entrando em nenhuma dividida, não fazendo polêmica, não dando maiores explicações sobre suas escolhas. Eu acho que foi inteligente. Isso tudo já foi uma estratégia? Eu acho que foi uma estratégia porque a fase, eu acho, aí apelando um pouco à psicanálise, é a fase em que ele está maníaco.
né? A fase que ele está maníaco. Qualquer coisa que ela falasse, a chance de trombar com ele, simplesmente porque ele está na área, é enorme. E porque né? o clima é emocional, ainda, né? Mas o sujeito que declara que inveja a sua sucessora porque ela vai receber um governo dele... Mas aí... Né? Eu acho que ela tem... Ainda que fosse Ela foi fantástico. inteligente ao não estressar nenhuma... Vamos entender, eu acho que ela tem uma outra personalidade política. Ela tem um histórico de comunicação muito menos exuberante, desenvolvido que o presidente. Provavelmente ela vai querer manter assim. Provavelmente ela vai querer, sabe, porque é a parte dela. Ela é uma pessoa de formação técnica, é uma pessoa de bastidor. Ela nunca tinha disputado uma eleição. Ou seja, ela atua assim, ela atua através, eu acho, vai atuar através dos ministros, vai atuar através de medidas. Não vai precisar falar muito. Não vai falar muito. O Lula fala o tempo inteiro. O Lula é um fenômeno irrepetível. Quer dizer, ele não vai, ninguém, veja, ela não vai conseguir, né, falar o tempo todo sobre qualquer coisa e as maiores barbaridades. E ter a mesma reverberação. E inclusive ter a mesma inimputabilidade. Quer dizer, o Lula é o sujeito que consegue, numa reunião do meio ambiente, especular sobre as virtudes da Terra ser quadrada, se a Terra fosse quadrada. Entende? Que a poluição só existe, é ruim porque a Terra é redonda. Ele diz isso, as pessoas riem, no outro dia acabou. E acho isso muito engraçado. A Dilma não pode... Estou apelando a uma caricatura, mas a Dilma não pode até fazer por estilo, vai parecer forçado. Vai parecer forçado. Não, é o seguinte, ela não é, assim, ela não tem a biografia política do Lula, ela não tem essa relação com a massa que o Lula tem. Aquilo é do Lula. Ela vai governar de outro jeito, ela vai precisar ter aliança. E essa serenidade na transição já fala algo sobre ela. Ela pode cair 20 pontos de popularidade, e ainda ter uma popularidade excepcional, de 60%, uma popularidade boa em qualquer país, para qualquer governante, e cair ainda 20 pontos, ela está muito bem. Porque os 80 do Lula refletem a qualidade do governo, sem dúvida, ganhos, etc., mas reflete muito mais coisas que são dele, que ela não vai conseguir repetir. Não é? Então, ela está quietinha agora porque não sobra espaço. Qualquer coisa que ela diga, ela vai bater com ela. Agora, o Lula vai deixar, quer dizer, estão uma semana do final do governo, um pouquinho, uns diazinhos a mais, com o feriado do Natal. Ele vai deixar para ela uma herança, como, por exemplo, o caso Batiste, para ela resolver? O ministro do Supremo fica para ela, a decisão dos caças que foi sendo postergada, fica tudo para ela. Assim, até onde eu sei, os caças... Os presentes de Natal para Dilma. Vou te falar o que eu sei. Dos caças, ela engoliu o Jobim, que ela não queria. Tudo bem, mas eu resolvo a questão dos caças. Foi meio foi a barganha. Foi meio assim, então ele vai ficar, mas então eu vou resolver. Por isso, uma coisa que parecia que estava resolvida, voltou a estaca zero, ou pode ter voltado a estaca zero. Mas você acha que os franceses, nessa altura, estão mais preocupados? Não, os franceses estão porque o negócio estava muito mais animado há um ano do que está agora. Eles estão preocupados que existem 20 mil laudas, o Paulo deve saber disso, existem 20 mil laudas redigidas pela aeronáutica, dizendo por que não deve ser o caça francês. Então virou uma questão, virou uma questão, né? O Batista, eu acho que ele quer resolver. Agora, não vamos... Está na especulação. Eu acho que ele também vai transferir eu não acredito que... Eu acho mais provável que ele anuncie uma decisão sobre o Batista antes de deixar. Eu acho que ele anuncia antes de deixar... Agora, o ministro do STF... anuncia para ficar. Para ficar, para o Batista ficar. E no STF, eu acho que ele vai deixar para Dilma. Eu acho. O STF, veja, o STF é um caso engraçado. Aliás, um dado aí, né? O Adams, né? O que eu até brinco, o Adams da família Luiz Inácio, né? Advogado-geral da União, o Luiz Inácio Adams, ele era dado como certo para o Supremo. Né? A Dilma o confirmou na Advocacia Geral da União. Eu não sei se confirmou, porque se não confirmasse, já estava fazendo uma nomeação antecipada para o Supremo, e, portanto, agora confirma e nomeia para o Supremo mais adiante. Não pode ser, porque assim no mandato dela vai abrir pelo menos 4 vagas no Supremo. Então, se ela quiser nomear o terceiro, o problema é o primeiro, que já vem se arrastando, tinha um nome muito certo, enfim, agora tem toda uma discussão que vai ser ficou sem nome agora. Aliás, é uma coisa curiosa. Os nomes todos que foram calcinados por uma razão ou por outra. É verdade. E ficou sem nome. Agora, nós falamos bastante sobre o PT, a Dilma e o Lula, não falamos sobre o PMDB e o que pode acontecer. O próprio vice-presidente eleito, Michel Temer, disse que, bom, isso, ou ele ou algum do PMDB disse, na primeira crise é que a gente vai discutir essa questão do ministério mais fraco.
Porém, há algo que talvez diga alguma coisa sobre a Dilma. Os 2 escândalos de indicados para o Ministério, tanto da Ideli Salvati, com os gastos irregulares com hotéis, quanto o do ministro do Turismo, do Pedro Novaes, Pedro Moraes, e o caso... O octogenário do motel. O caso do motel, já chamado de ministro do Turismo. Eu quero saber daqui a pouquinho, o que será que vai acontecer? O que diz? Ela vai confirmar esses ministros, vai trocar? Já, depois do intervalo. Presidente eleita Dilma Rousseff não dá entrevistas, não faz pronunciamentos, mas nomeou já o seu ministério e tentamos aqui ler a presidente através das suas escolhas. Eu pergunto, o fato de que até agora não tomou uma decisão de, digamos, trocar de ministro de turismo. O ministro Pedro Novaes, aquele que pôs lá na conta da Câmara dos Deputados a conta de um motel de R$2.000 e poucos, uma festa no motel em São Luís. Tampouco se incomodou com a denúncia contra a Ideli, que gastou, a senadora, um dinheiro de verba de habitação, que ela já tinha. Como é que chama? Verba de auxílio moradia, tendo um apartamento num hotel em Brasília. Bom, o presidente Lula sempre demorou, né, para tomar decisões quando havia denúncias. A presidente Dilma poderia cortar diretamente esses nomes. Não fez nada até agora. O que quer dizer isso? Quer dizer, no caso do Pedro Novaes, já aí vai ter que negociar com o PMDB. Né? O Pedro Novaes vem da cota do Sardei. Já não era um nome que tinha provocado grande entusiasmo, não tinha provocado por causa da idade, por causa porque não se conhece o vínculo dele exatamente com a pasta, assim como não se conhece o vínculo da Ideli Salvati também, quer dizer, com a pesca. Com a pesca, ela não sabe distinguir uma tilápia de um pirarucu, você entende? E está lá no Ministério da Pesca. Por quê? Porque ela disputou a eleição em Santa Catarina é um lugar difícil, o Lula quis que ela disputasse, e é um prêmio para derrotado, tá certo? Como tem o prêmio para derrotado no caso do Luiz Mercadante. Agora, aqui era um momento de a Dilma dar um sinal diferente. Não se trata de dizer assim, eu não posso condenar as pessoas antes de ter a prova. A questão é política, não é criminal. Aqui não é uma questão de prova. Tanto é que ele foi lá e ressarciu. Se fosse de natureza criminal, aí sim, você tem que esperar acontecer, fazer investigação. Acontece que, politicamente, um ministro que paga uma festinha num motel com dinheiro público, seja lá qual for a explicação, não é bom. E no caso da Ideli, idem. Era o caso de mudar já. Por que não? Não começou, não assumiu ainda. Dá tempo ainda, né? O que você acha? Eu nem sei. No caso específico, eu não sei. O que eu acho, quer dizer, eu não sei, quer dizer, é lamentável, é vergonhoso você ter um ministro que fez isso, enfim. Agora, o que eu acho que é uma questão para a qual esse governo tem que prestar, porque, de novo, o presidente não é o Lula, o presidente é a presidenta Dilma. A tolerância vai ser menor. A tolerância vai ser menor. Ou seja, questões dessa natureza, irregularidades, casos mais graves... Tolerância da sociedade, da sociedade e da própria classe política. Porque a classe política, em 2005, poupou o presidente Lula, não foi para cima do presidente Lula, porque seria aí o humor do eleitorado. Agora, a presidenta Dilma jamais terá uma relação com a população, com a chamada massa, como o presidente tinha. Portanto, a tolerância com ela será menor. A tolerância não só da população, mas também dos adversários políticos. Portanto, eu, no lugar dela, estaria prestando muita atenção a esse tipo de problema. Já é um primeiro teste. Esse tipo de problema vai ser sempre ruim para ela. E tem uma coisa aí, Mônica, que queria chamar a atenção, que é o seguinte. O PMDB está muito bravo. E tem razão para estar bravo. Razão que eu digo do ponto de vista dele. Se bem que essa denúncia deve ser fogo amigo, né? Mas com certeza. Claro. Sempre. A indicação do Sarney. Agora, o PMDB está muito bravo porque perdeu muito poder. Portanto, tem que tomar cuidado. E o governo tem que tomar cuidado porque é o seguinte, agora vem a rodada do segundo escalão. Presidência de estatais e ocupação do segundo escalão. E é aí que o PMDB vai botar para quebrar. E se não for atendido, aí o governo Dilma corre o risco de enfrentar problemas no Congresso. Porque esta reforma, como foi feita, porque isso aqui é uma reforma ministerial, digamos assim. É o terceiro mandato do Lula, uma reforma ministerial, fez um rearranjo. Onde o PMDB foi punido. Né? E este PMDB vai cobrar caro essa punição. Para encerrar em 2 palavras, é presidente ou presidenta? O cerimonial quer que chame de presidenta. Vocês vão adotar o...
Eu chamo de presidente o porque gênero. é um substantivo, é admissível presidenta, mas é um substantivo que também se aceita como substantivo de 2 gêneros. Sempre que se aceitar o substantivo como de 2 gêneros, eu prefiro usar o de 2 gêneros. Eu acho assim, eu prefiro usar presidente. Mas eu acho que se a presidenta quer ser chamada de presidenta, ela vai acabar sendo chamada de presidenta. E você falou já o presidente no meio aqui da entrevista, você falou presidente. Porque eu sempre chamo de presidente, achei bacana ter... Ela quer chamar de presidenta, você acaba chamando de presidente. E a gente vai logo fazer uma opção e não vai ter jeito. Eu não aderi ainda nem a nova reforma ortográfica. Muito obrigada, Paulo Moreira Leite, muito obrigada, Reinaldo Azevedo. Obrigada a você também, que acompanhou a gente até aqui, internauta, que participa do blog. O Entre Aspas volta terça-feira. Até lá.